Da live. Então, seguindo o tema de hoje, sobre aprender a aprender, eu acho interessante isso, porque uma coisa que, assim, já percebi muito com relação ao meu comportamento passado, identificando também, vendo o comportamento de clientes e de outras pessoas, observando, eu vi que muitas vezes, principalmente quando a gente está pegando alguma coisa nova para fazer, a gente tem aquela sensação assim, você vê lá o cara ensinando, passando conteúdo, e aí você pensa, pô, mas desse jeito que ele está ensinando, desse jeito não funciona para mim não. E aí o que você faz? Você vai e começa a adaptar, sem nunca ter ao menos aplicado. Esse é um primeiro ponto, um primeiro erro que eu vejo. E depois eu vou revelar um segundo, ok? Então assim, o que eu tenho visto, o que eu tenho buscado a fazer nos últimos anos e que tem me gerado bastante resultado. É assim, se eu compro um curso, se eu compro um livro, não interessa, se eu peguei, eu me dispus para aprender algo que alguém está querendo me ensinar, está vendendo um curso para mim, ou eu comprei um livro que a pessoa escreveu, a primeira coisa que eu faço é, eu vou ler o que está aqui, e o que tiver aqui, eu vou aplicar, antes de querer sair inventando um monte de coisa. E isso, assim, é uma coisa que você tem que buscar principalmente fazer quando você está começando, quando você nunca fez nada ainda, e principalmente quando você ainda nunca teve seu primeiro resultado. Principalmente quando a gente fala de vender através da internet. Que quando a gente fala de vender através da internet, você encontra um monte de gente que nunca conseguiu realizar venda através da internet, que simplesmente, ao invés de seguir os métodos, o curso que ela comprou, o método que ela comprou, ela sai inventando um monte de coisa e depois ela fica pensando, por que que eu não consigo ter resultado? E o motivo que ela não consegue ter resultado é justamente esse, porque ao invés dela pegar e aplicar o que que ela aprendeu no curso que ela comprou, etc., não, ela estuda e aí ela fala, não, isso aqui não serve para mim, então eu vou fazer assim porque eu acho melhor. E uma coisa que você tem que fazer se você quiser aprender, é banir da sua vida esse negócio de, eu vou fazer porque eu acho isso aqui melhor. Se você ainda não teve resultado, um resultado expressivo, bane esse negócio de eu acho que isso aqui é melhor. Porque você não sabe o que é melhor, porque você simplesmente ainda não teve o resultado. Eu comecei a ter bastante resultado quando eu comecei a aplicar isso na minha vida. Eu comecei a falar, cara, calma aí. O cara, primeira coisa, se ele conseguiu vender para mim, significa que o que ele sabe gera resultado. Porque ele está conseguindo vender para mim. Né? O primeiro ponto que, olha, se ele conseguiu vender para mim, gera resultado. Então, se eu quero ter um resultado parecido com o dele, eu vou ver o que esse cara aqui está ensinando e eu vou aplicar. E se eu não tiver resultado aplicando, eu vou ver o que eu fiz de errado e vou aplicar de novo. E até que eu consiga dominar esse processo que o cara está me ensinando, eu não vou ficar inventando coisa. Eu vou ficar fazendo até eu conseguir ter resultado. Depois que você começa a ter resultado, aí você pode começar a fazer alguns outros testes. Agora eu vou mostrar qual é a segunda coisa que impede as pessoas de aprender a aprender e principalmente ter resultado online. Comenta aqui se você pegou aqui o conteúdo do início. Essa primeira parte do conteúdo, você concorda com o que eu falei até aqui agora? Isso já chegou a acontecer com você alguma vez? Comigo já aconteceu, como eu falei, no passado acontecia. Até que um dia eu tomei a decisão de não ficar mais dependendo assim de eu acho. Porque é uma coisa que eu aprendi, cara. Eu aprendi isso e eu aprendi isso num curso que eu comprei de marketing digital. O cara falou assim, era um curso de tráfego pago é quando você paga anúncio no Facebook, no Google, essas coisas. É assim, ele fala assim, você tem que banir esse negócio de achismo, não existe achismo quando o assunto é tráfego pago. Eu acho que isso é com relação à vida. Se você ainda não chegou e fez algo, o que você acha, eu até falei isso na live da semana passada, o que você pensa acerca daquele assunto se você nunca fez, na verdade é só fruto da sua imaginação. Não descreve a realidade de fato, até que você coloque em prática, passe por aquilo e tenha sucesso ou tenha fracasso, erre, acontece, você não vai acertar todas as vezes, mas isso tudo faz parte da vida do seu crescimento. Então assim, é você pegar, você define suas metas, seus objetivos e você analisar ali com base em números, se for tráfego pago, com base nos seus resultados, analisar e ver. E banir essa questão do achismo e começar a trabalhar, a desenvolver as coisas e analisar mesmo as métricas, os fatos, os resultados que aconteceu, que é quando você começa a crescer. Então, assim, esse é o primeiro ponto que eu vejo que impede as pessoas de aprender a aprender. É porque ao invés dela seguir os processos, ao invés
de você chegar e aplicar o que a pessoa que você decidiu aprender com ela, né? Você comprou o curso dela, você decidiu comprar o livro dela, você decidiu ver o vídeo dela no YouTube, ao invés de você aplicar, você fica na questão do achismo. E a segunda coisa que eu vejo é que as pessoas elas têm medo de pegar, ir lá e fazer. Por exemplo, principalmente quando eu já vi muita gente com relação quando vai pegar e aplicar coisa no marketing digital. Tem lá a ferramenta do Google, aqui no Instagram, a postagem. A pessoa, ao invés dela clicar nos botões e aprender que o negócio funciona mesmo, né? Ela fica com medo de clicar. Ela não faz as coisas, né? E uma hora você vai ver que, assim, as ferramentas de marketing digital, essas coisas, etc., as ferramentas não mudam. Você aprende a mexer nos botões, acabou. O que dá o diferencial é estratégia. O que vai te gerar resultado é estratégia, tá? Mas, assim, as pessoas, ao invés dela ir lá e começar a clicar nos botões, a fuçar, a fazer teste, não, ela olha para aquilo e fala assim, caraca, que tanto de coisa é essa aqui? E sai do negócio e nunca mais volta. Fica com medo. E uma coisa que eu vejo assim, cara, você pode clicar nos botões sem medo. Você pode clicar lá, o seu computador não vai explodir, o seu cartão de crédito não vai sair gastando milhões de reais. Você pode clicar, fazer teste. Porque assim você vai começar a aprender, você vai começar a entender. Então, assim, a questão de aprender, eu vejo que é uma coisa muito simples. As pessoas falam assim, mas é fácil para quem é autodidata aprender a estudar sozinho. A questão não é essa. Porque assim, eu de verdade, eu até falo muito isso com a equipe da habilidade empreendedora, com o pessoal que trabalha comigo. A maioria das coisas que a gente fica falando do porquê não consegue ter algum tipo de resultado, a maioria das coisas é desculpa. É desculpa que voltou. Então, continuando aqui, eu vejo que assim, a maioria das coisas é desculpa. Desculpa que a gente acaba inventando do porquê que a gente não pode fazer algo e do porquê que a gente não consegue ter um determinado resultado. Então, eu vejo assim, cara, você, é claro, você consegue planejar, analisar, né, para agir com um pouco mais de preocupação, mas na verdade é que você vai ter que agir. E se você nunca fez aquilo lá, qualquer coisa que você pensa acerca daquilo é desculpa. Então muitas vezes a pessoa fala assim, eu não consigo ter resultado porque eu não sou autodidata, eu não tenho facilidade de aprender sozinho. A verdade é que primeiro você está vendo lá o cara ensinar e ao invés de você fazer o que o cara está ensinando, você vai ficar, não, mas eu acho que isso aqui não vai funcionar para mim. E aí você tenta fazer do seu jeito que você nunca teve resultado, e aí você acaba não tendo resultado. E aí você lê um livro, você faz alguma outra coisa e segue esse mesmo caminho. E aí no final você chega e fala assim, não, eu não consigo ter resultado porque eu não sei estudar sozinho, eu não sou autodidata. Mas no final das contas, é porque você está inventando uma desculpa para uma decisão que você está tomando de não seguir o que a pessoa que você decidiu, se ele o seu mentor, o seu mestre, você decidiu não seguir. Entende? Porque eu considero esse ponto de aprender é muito importante. Porque é assim, eu tava até. Teve uma pessoa no direct aqui da Habilidade Empreendedora da semana passada, que entra muitas pessoas no direct aqui da Habilidade Empreendedora. E ela marcou o Instagram aqui numa postagem que ela fez nos stories. Aí eu vi, e ela falando, gente, eu não gosto de estudar, eu preciso aprender a estudar, eu preciso mudar minha vida, essas coisas. E aí eu conversei com ela, mandei áudio pra ela lá no direct, e justamente mostrando isso. E uma outra coisa que eu vejo que atrapalha muito, eu até falei com essa menina que atrapalha muito você ter resultado, é porque você fica se comparando com o que outra pessoa fez. Você olha assim, a pessoa, nossa, mas a pessoa, ela começou e ela já está ganhando tanto, já está falando tantas línguas e está tendo esse tipo e esse tipo de resultado. Só que essa pessoa que você está vendo ter resultado hoje, ela começou a estudar, começou a trabalhar, começou a fazer o que levou ela ao resultado que ela tem há 2, 3, 4, 5 anos atrás. E aí você fica olhando para aquela pessoa e pensa, pô, eu não vou conseguir aquilo. E aí você fica se cobrando muito e não age, não começa a agir. E uma coisa que eu falei para ela assim, ó, que ela tava falando de uma amiga dela, falou, ó, para de se comparar com essa sua amiga. Essa sua amiga, igual você mesmo falou, ela começou há 2 anos atrás. Você está começando agora. Começa agora, não vai ser perfeito, você não vai conseguir ter o melhor resultado, mas começa agora. Que eu e vai olhando você, o que você está conseguindo melhorar a cada tempo. Por exemplo, nos primeiros dias você não vai notar muita diferença, mas você buscando melhorar você, em 30 dias você vai estar melhor. Em 60 dias você vai estar melhor, em um ano você vai estar melhor. E quando você vê, você daqui 2 anos vai estar num lugar muito melhor do que você está hoje. Ela falou, não, e eu vou fazer isso e eu vou conseguir bater meu objetivo daqui 2 anos. É uma coisa que eu falei com ela, que é até para assim, você evitar se frustrar, né? Você pode chegar daqui 2 anos e não estar conseguindo atingir o objetivo que você estipulou para daqui 2 anos. Mas uma coisa que é certeza, se você está buscando se desenvolver, se você está seguindo em frente, daqui 2 anos você vai estar num lugar melhor que você está hoje.
E depois você vai conseguir atingir aquele seu objetivo e vai até ultrapassar e aí ter objetivos maiores. Mas a questão é essa, é você entender como é que você tem que controlar isso aqui, que no final das contas, assim, empreendedorismo envolve gestão, estratégia, envolve um monte de coisa, mas eu vejo que o que mais impede as pessoas é justamente o que está dentro da cabeça dela. É assim, já conheci muitas pessoas ao longo desses quase 5 anos empreendendo e já vi pessoas muito inteligentes, com muito dinheiro e pessoas com pouco conhecimento, com pouco dinheiro e assim, cara, muitas vezes a pessoa com muito não consegue ter resultado nenhum e a pessoa com pouco consegue ter resultado. A questão vai depender muito aqui da cabeça dela. Às vezes a pessoa que estudou muito considera que não tem conhecimento suficiente. A pessoa que estudou pouco, ela simplesmente pega o pouco que ela tem, começa a fazer alguma coisa, aí daquela coisa ela fala, pô, agora eu acho que eu tenho que aprender algo assim, ela estuda mais um pouquinho, estuda mais um pouco, e quando vê, ela está sabendo muito. Então, assim, eu não sei como você está hoje, a posição que você está hoje, se você tem muito, se você tem pouco, se você sabe muita coisa, se você sabe pouca coisa. Na verdade, não interessa. O que interessa é você chegar, olhar para você e falar o que eu quero alcançar aqui e começar a estudar. Foi assim que eu comecei. Eu comecei com 17 anos, eu olhei o que eu queria e comecei a comprar livro, comecei a estudar e disso você vai crescendo, você vai se desenvolvendo.